Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Rufino. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Pronto, blusa do pijama. A minha não é pijama, não. A minha Ó, tem gente que acorda com o cabelo assim, ó. Por isso que eu durmo com o meu preso, que daí ele não fica... Todos aí? Todos dormindo? Estão acordando ainda devagar? Eu tô acordadérrima. Acordadérrimo? É. Vamos lá, gente? Já pensou, se estivesse na escola, a gente já estaria indo para a segunda... Estaríamos na segunda aula, 10 minutos da segunda aula. Uhum. Rufino, eu tô bem acordado lá no sonho. Como é que é? Entendi. Tô bem acordada lá no sonho. Hoje, professor, você vai voltar para aula dia 7 de outubro? Bom dia, bom dia. Fala, Laura, você ia falar. Bem mais cedo. Aí eu já liguei meu computador, já arrumei minha cama, fiz tudo. E daí, por incrível que pareça, o meu livro de história já coloquei aqui em cima. Oh, glória, glória. Todos acordados? Podemos? Não, vamos começar, gente? Lembra que eu prometi para vocês que eu ia fazer uma correção da prova? Então, a nossa tarefa hoje é fazer uma correção da prova. Vocês já fizeram a prova, né? Vamos ver se eu compartilho ela aqui. Não está abrindo. Só um instantinho. Enquanto vocês vão acordando aí, eu vou procurando a prova aqui. Deixa eu vê-la. Eu vou precisar do meu celular porque eu salvei a prova com as minhas respostas em PDF para depois corrigir. Aí eu posso pegar meu celular para eu ver? Pode, corre lá, vai lá, vai lá. Quem precisar pegar alguma coisa, aproveita agora. Pega aí um grafite, quer pegar uma folha de rascunho. Vamos lá enquanto dá tempo. A gente vai compartilhar agora, ó. Começa aí para a tela de vocês a prova. 3, 2, 1. Compartilhando. Professor. Diga, quem está falando? Alô, Reni? Fala, Reni. Por incrível que pareça, a semana de prova foi muito rápida. Amanhã já acaba as provas. É verdade, a semana voou. Amanhã já é sexta-feira. Estou chocado o quanto que está voando. E aí, não só acaba a semana. Não tem prova, mas quando não tem prova, passa muito devagar. É porque, tipo assim, geralmente, semana de prova, pra gente Demora, passa né? devagar. Só que essa semana passou voando. Verdade. Estralou desde a quinta-feira. E tá acabando o mês, né? Sim. Acabou agosto, já é setembro. Eu fui no Sans, eu já vi. Penso assim, ó, que o meu aniversário é dia 23 de dezembro. Que delícia! 3 meses. É meu Deus. Diga, quem tá chamando? Isso é pra você ver como setembro eu tenho muito aniversário. Tem aniversário do meu primo, de um amigo meu aqui da minha rua, do meu outro primo. Eu tenho um monte de aniversário em setembro. O meu é em outubro. Tá chegando. Tá chegando. Oi, Ju. Minha tia e minha prima fazem aniversário. Vamos lá, todos aqui? Vamos lá dar início, então. Bom dia.
Então, vamos lá. Tá valendo. Começou a correção para a gente analisar. Daqui a pouco é Natal, já falei para vocês, já tem enfeite sendo vendido em algumas lojas. Eu fui no Sam's, já tem árvore de Natal para vender. Tá vendo? Já? É Já. verdade, é verdade. Ó, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 4 meses. Tá um pouquinho... Pro, que dia você faz aniversário? Eu faço no dia 30 de outubro. Meu pai faz no dia 21. 21, Eu faço meu... no dia 25. Então, tá. Ai, 21, 29. 21 foi meu filho mais velho. O meu pai, ele faz aniversário dia 15 de setembro. Poxa, temos muitos aniversários no final do ano. Vamos O lá, meu gente? tá um pouco perto, mas pra frente ainda. Eu vou fazer dia 22 de outubro. Ixi, gente, tá voando, a gente chega logo. É o meu, que é dia 23 de dezembro. Vamos lá, O da minha mãe 23, também é. O meu já 23. foi, Pro. O meu foi 23. dia 2. O meu faz tempo, foi. O meu foi dia 2 de março. O meu é Entendi. 15 de Eu também janeiro. Logo chega. dia 7 de maio. E eu vou fazer 12 anos hoje. Esse ano. Oh, oh. Vamos lá, olha lá. Eu coloquei para vocês, especialmente na prova, o Fórum Romano. Que vocês estão aqui vendo é uma fotografia da parte mais alta do Fórum Romano. Ó, lembra os arcos que eu havia falado para vocês, tá? O próprio, os pilares que caracterizam a arquitetura deles. Tudo isso aqui, gente, por essas ruas passavam os cidadãos de Roma no seu período mais áureo, né? Mais brilhante. E o que você tem hoje são as ruínas para serem visitadas. Eu já disse para vocês que existe um Facebook, não me lembro o nome, se é Roma, eu não me lembro o segundo nome, mas esse Facebook, ele faz o trabalho de restaurar. Então, você olha para uma paisagem dessa, você vê essa paisagem sendo restaurada, os prédios sendo restaurados como eles eram, né? Como eu disse para vocês, muitos já assistiram, o filme Gladiador faz isso também. Ele restaura. Professor, eu assisti Pergunte. esse filme aí. Eu tava na casa do meu avô esses dias, e aí passou, e aí a gente assistiu, eu fui dormir. Eu quis assistir o filme inteiro, então eu fui dormir quase meia-noite. E esse filme dá uma ideia muito boa do que era Eu dormi Roma. meia-noite e 40. O filme é muito bom e dá uma ideia muito boa do que era É Roma bom, sim, é muito bom. Verdade, é muito bom. no seu auge. E você vai percebendo no filme, quem assistiu, que ele sai de uma cidade bem pequena, né? Passa por outra cidade pequena, e nessas cidades tem coliseus, nessas cidades tem colunas, ou seja, o filme deixa claro para até onde chegou Roma, o Império, você tem arquitetura em todos os lugares, menor, copiando Roma, a capital, mas da mesma estrutura que era a capital, tá? Vamos lá, vamos descer um pouquinho, vamos para a primeira pergunta. E eu tinha colocado, eu tô fazendo assim em todas as provas de vocês. Eu tô colocando sempre um vídeo que vai ajudar você a responder as questões. Então, mais do que simplesmente estar avaliando, você vai estar, na verdade, deixando bem fresco na sua cabeça os conceitos, né? Você está estudando, de certa forma, quando você está fazendo a prova. Isso é válido, tá? Depois de ter passado esse vídeo aqui para vocês, a primeira questão vai lá na origem de Roma, você não precisava nem ler o texto aqui, era somente estar observando a escultura, né, de Rômulo e Remo. Esse foi fácil, Pro. Essa foi a mais fácil. Resposta. Foi durante o período da monarquia que a cidade de Roma foi constituída, dando origem posteriormente ao maior império da antiguidade. Sobre o mito da origem da cidade de Roma, é correto afirmar que, aí você vai lá, foi fundada por Cícero e Tito Flávio, órfãos amamentados por uma cabra. É até engraçada, né? Foi fundada pelos irmãos Tibério e Caio Graco, criados por uma loba. Tibério e Caio, você sempre vai lembrar de reforma agrária. Não tem nada a ver com a loba. Foi fundada por Rômulo e Remo, abandonados no rio Tibre,
E amamentados por uma loba? Sim. Batata, essa mesmo. Foi fundada por César e Otávio Augusto? Não, César foi um imperador, foi, na verdade, o último homem da República que foi assassinado, e depois Caio Otávio Augusto, esse é o nome correto, Caio Otávio Augusto, passa a ser o primeiro imperador de Roma, tá? Perfeito? Após as vitórias militares na Gália. Gália é onde é a França hoje, certo? Ou seja, essa aqui, ela está errada aqui, foi fundada. Se eu mudasse esse foi fundado e colocasse outra coisa, até funcionaria, tá? Mas a resposta correta aqui, então, foi fundada por Rômulo e Remo, abandonados no Rio Tibre e amamentados por uma loba. Facinho, 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 facinho. Facinho. Na 2, a gente colocou aqui, ó, durante o período da monarquia, o primeiro da história de Roma, exato, a divisão social se dava entre 3 camadas da população. Sobre esse período, responda quais eram as 3 camadas da população. Tá? A resposta era aberta, certo? E a resposta era, na verdade, patrícios. Deixa eu ver se eu consigo acessar a resposta aqui da minha prova. Espera aí que ele está abrindo. Ó, eu sempre trago uma chave de resposta aqui. Ó. Vou até mostrar a chave de resposta para vocês. Como é que eu havia colocado. Opa. Abriu. Olha lá. As 3 camadas. Olha lá. Espera aí que vai descer aqui. Isso aqui é uma gravura de você ver alguns serviçais servindo os seus senhores mais nobres aqui, os patrícios. Lembra que eu falei para vocês que era raro que as pessoas tivessem vermelho na roupa? Ó. Você vai ver que, geralmente, os mais ricos têm esse vermelho na roupa. Geralmente, só os senadores, né, que eram bem ricos. Mas olha lá, no texto, as 3 camadas eram compostas por patrícios, que eram grandes proprietários de terras, detentores de privilégios sociais e políticos, plebeu, que eram homens livres, mas não tinham direitos políticos, e os escravos, pessoas endividadas ou derrotadas em guerra, consideradas como um instrumento de trabalho. Então, repetindo para vocês, as 3 camadas eram patrícios, plebeus e escravos. Ah, Rufino, mas e os clientes? O cliente eu pergunto logo aqui embaixo. Vamos mudar aqui. Eu não pus o plebeu. Rufino, você vai considerar, tipo, se fosse patrício, plebeu e cliente? Patrício, plebeu e cliente. É que o cliente é plebeu. Vou considerar 2/3. Ainda faltam os escravos. Tá? Diga. Se você esqueceu eu coloquei na minha 2/3. resposta, eu coloquei os patrícios, os escravos, os plebeus e os clientes, tá certo? Tá, você colocou os 4, né? Mas dá uma olhada o que era definitivamente o cliente. Um plebeu. Olha lá a resposta. O feedback de todas as respostas. Tá na tela de vocês. Os clientes eram plebeus. Eu escrevi bem isso. Ótimo. Eu escrevi Giovana. plebeu errado. Eu também. Quem ia perguntar? Quem perguntou aí que eu não vi? Fala, Laura. Eu escrevi, acho que um pouquinho maior, não lembro. Laura, fala. Eu pus os patrícios, plebeus e os clientes. Patrício, plebeu e cliente. Faltou escravo. 2/3. 2/3. Porque ele tava falando de 3, aí a gente aqui em casa ficou com medo de pôr os escravos. Entendi, mas eu considero 2/3. Eu não anulo a questão por causa disso. Eu considero o que você colocou de correto. Então, olha aqui, ó. Então, não esqueçam mais. Os clientes eram plebeus, que prestavam serviços aos patrícios. Sendo Eu ainda posso falar que eu coloquei nessa? Pode. Eu coloquei. Os clientes eram uma camada social que vivia uma relação de favores e auxílios com os patrícios. Em geral, os clientes prestavam diversos serviços aos patrícios em troca de serem beneficiados de alguma forma. Isso que eu escrevi. Batata, tá certíssimo. Então, lembre-se que eles eram agregados. Eu gosto muito dessa palavra, agregado, que não pertence à mesma família. Presta bem, eu já dou a palavra. Ó, guarda essa palavra, ó, agregados. Agregados são aqueles que não pertencem
Vou falar uma palavrinha aqui, tá? Consanguinamente, ou seja, não tem o mesmo sangue, não pertence à mesma família, mas foi agregado. Por exemplo, um cunhado é um agregado, tá? Um cunhado é um agregado. Não pertence à família consanguinamente, não tem o mesmo sangue, mas foi agregado. Então, o plebeu, quando prestava um serviço para a família do patrício, era um agregado, era trazido para próximo da família, comemorava as festas juntos, servindo, obviamente, mas passava as principais datas religiosas próximo dos patrícios, por exemplo. Quem ia perguntar? Eu Pergunte. tenho 2 perguntas. Pode fazer, quando você quiser. Eu escrevi, na verdade, eu quero falar uma coisa e perguntar uma coisa. Eu escrevi errado, plebeu, eu acho. Eu escrevi Clebeus. Clebeus? Uhum. Clebeus são os frequentadores do Clebão Lanches. Tô brincando. Tô brincando. Eu errei. E por que você fala batata quando tá certo? E batata tinha um escritor brasileiro chamado Nelson Rodrigues. Então, quando estava certa a coisa, ele falava batata. Ah, tá. Verdade, minha mãe falou isso. Batata. E aí se popularizou, né? Tem muita gente que fala batata. Ou bingo. Professor, Que fala bingo. Bingo. Eu falo bingo bastante. professor, Fala. Eu falo batata. na pergunta de quem eram os clientes, eu coloquei, eu não sei se você vai considerar. No Diga. caso, eu chamei de você porque você não tem 60 anos. Eu coloquei assim, eles tinham mais ou menos a mesma classe social do que os patrícios, porém trabalhavam para eles para ganhar benefícios. Quase totalmente certa, meia certa. Dá para considerar. Mas eles não eram totalmente os patrícios. Eles eram plebeus. Plebeus não tinham direitos políticos, tá? Eles viviam prestando serviço para os patrícios. Feito? Vamos lá, vamos caminhar. Ó, lá de baixo, o mapa de Roma. Roma foi influenciada em sua formação por uma variedade de povos que habitavam a Península Itálica. Dentre as alternativas que seguem, quais dos povos listados abaixo, olha aqui a palavrinha, eu grafei, eu escrevi em caps lock, como a gente diz no teclado, né? Em letras maiúsculas, letras garrafais, para que vocês não fossem enganados. Está aqui enorme, tá? Geralmente, o simulado não vai fazer isso para vocês, tá? Eu coloquei persas, que não foram. Engraçado que quando eu vou ler, eu falo assim, ó, para gravar na minha memória que é negativa, eu falo quais os dos povos listados abaixo não... Isso. É uma técnica, Laura, muito boa. Na hora de ler, eu também faço isso. Não, bem alto pra mim ler. Tem que fazer isso. Tem que gravar na minha cabeça, não esqueço e coloco assim. Senão a gente vai e erra mesmo, tá? E o pior é que erra mesmo, sabe por quê? Porque tem, tipo, um monte de certa, né? E aí você a gente tende a ir pro certo. fica confundindo na nossa cabeça. A gente sabe qual é o certo, qual é o errado. Exato, Giovana. Então, não influenciaram a formação de Roma. Então, a gente olha aqui no mapa, o mapa está até aqui para a gente aprender mais um pouquinho, ele ajuda a gente a entender um pouquinho mais, quando ele coloca assim, quais são, ó, por exemplo, início da Segunda Guerra Púnica, né? Depois você tem fim da Guerra Pírrica, fim da Terceira Guerra Samnita. Ele está pintando parte olha aqui, se você for olhar, ó, etruscos, onde está meu cursor, eu sei que alguns estão com celular, talvez não vejam o meu cursor. Etruscos, ó, umbros, sabinos, picenos, marricínios, frentanos, marsos, samnitas, lucanos, messápios, volscos, tá? Cenomanos, insubres, veneto, bolos, tá? Você vai vendo os povos aqui. O único povo que não influenciou foi exatamente os persas, tá? Acertei! Olha aqui, ó, o pontozinho. Eu não sei se nessa eu coloquei uma chave de resposta. Não, eu só coloco geralmente... Eu também acertei. Chave de resposta nas que precisam
escrever. Diga, diga. Essa prova foi fácil. Olha lá, ó. Não é que foi fácil, o assunto é gostoso, gente. Nossa, E aí, quando o assunto é gostoso, Quem achou fácil a foi gente quem estudou. também, mas o assunto é um assunto gostoso de ser estudado. E quando o assunto é gostoso, a gente fixa ele melhor na cabeça. Quando o assunto é pedregoso, a gente tem mais dificuldade, é mais esforço nosso mesmo. Olha lá, letra D, os persas não habitaram a Península Itálica, sendo originários da região onde hoje se encontra o Irã. Onde hoje é o Irã, eram os persas. Lembra do Zaratustra, né? Do zoroastrismo que a gente estudou? Lembram? Não. Sim, Quem lembro. querem perguntar? Sim. Pode perguntar. Esse mapa aí que tá nessa questão, ele tinha, tipo, do mesmo sentido no livro, só mudava as cores. Sim, é verdade, é verdade. Bem, bem observado. Olha aqui, ó. Olhando para ele, gente, mesmo que você não lesse o texto, a presença do vermelho, lembra que eu falei que era muito caro você conseguir tingir a roupa com o vermelho? A presença do vermelho já deixa claro que ele é um patrício. Olha lá. Explique de que modo a monarquia foi extinta em Roma e qual a participação que os patrícios tiveram nesse processo. Olha, a monarquia, gente, quem estava no poder naquela época eram os etruscos e os patrícios estavam, na verdade, desconfortáveis com os etruscos. Então, foram os patrícios que prepararam um golpe para derrubar os etruscos. E, a partir daí, então, proclamaram a república e derrubaram a monarquia. Eu não lembro o que eu escrevi, eu só lembro de uma coisa, que eu escrevi alguma coisa, assim, tipo de que os patrícios fizeram alguma coisa dos etruscos, só lembro disso. Tem alguma coisa aí a ver. Ah, depois eu vou avaliar de vocês. E eu avalio aqui mesmo, que se você está observando, olha como é que fica para mim, que eu montei. Posso falar minha resposta? Pode, mas deixa eu só chamar a atenção para vocês. Estão vendo aqui, ó, o meu cursor? As respostas estão todas aqui, ó. Então, eu faço todas as correções digitais. Eu faço a correção das provas de vocês por aqui, ó. É só clicar aqui e eu vou ter resposta por resposta, prova por prova. Tá vendo? Ó? Perguntas e respostas. Tá? Quem quer falar, pode falar. Diga. Eu coloquei assim, eu acho, né? Depois da expulsão dos etruscos, os patrícios fundaram um novo tipo de governo, que era a república. E tinha alguma coisa ali falando que ela estaria voltada para o bem-estar público. Isso mesmo. E que a monarquia estava... que eles abaixaram a monarquia, que estava vindo por maus olhos. Exato, tá correto. Tá correto, tá correto. Que estava pensando em si mesmo, alguma coisa assim. Isso. Correto, tá correto. O que mais? Diga, Guto. Eita, Guto não. Rufino, Ué, o Guto levantou a mão também. Ah, tá. Mas diga. Tem ou Guto? Não, vai você primeiro, depois o Guto. Não, eu ia falar que, tipo, que eu tô até assustada, porque eu coloquei uma coisa, tipo, muito parecida com isso. Muito parecida. E, tipo, foi na minha cabeça. Mas que ótimo, poxa, significa que você dominou o assunto, gostei. Muito bom. Diga agora, Guto. Rufino, eu pus assim, que os patrícios, eu acho, né, que eu pus isso, porque eu não lembro direito. Tá. Que os patrícios, eles não estavam satisfeitos com a participação deles na política, e eles conseguiram derrubar a monarquia e tornou a república. Tá correto, eu vou considerar correto. Agora, ó, presta atenção, ali tá... Diga. Eu coloquei assim, a monarquia caiu porque os etruscos foram expulsos.
os povos romanos queriam o bem-estar de todos. Aí surgiu a ideia da república, e só os patrícios podiam ser senadores. Tá certo, Lorene, tá certíssimo. Agora vamos ver ela completa na nossa tela. Olha lá, eu falo assim, no feedback, tá escrito assim, a monarquia foi extinta pela ação dos patrícios. Tá vendo como todos que responderam do mesmo jeito, vírgula, que começaram a se demonstrar descontentes com um tipo de governo em que uma única figura tinha amplos poderes. A única figura é o rei, tá? Desse modo, visando superar tal problema, decidiram distribuir as atribuições políticas entre vários cargos conhecidos como magistraturas. Então, derrubou o rei etrusco e, na verdade, criou, a partir daí, a chamada república. E toda a função que o rei tinha foi distribuída entre os magistrados, tá? Feito? Não estava tão difícil assim também não, certo? Agora aqui uma cena, a cena é clássica, essa é a cena do corpo, que é Marco Antônio, esse que está declarando, olha só como é interessante essa cena, se a gente for analisá-la, você vai ver aqui a loba, né, e os dois gêmeos lá ao fundo, aqui, ó, bem representando que é Roma. Você vê o corpo de um senador à distância, aqui deitado morto. Você vê aqui... Ô, Pro, parece um boneco. Parece um boneco. O Marco Antônio aqui segurando uma adaga que foi Rufino. desfechada em César. E você vê aqui o horror, a lamentação no gesto das pessoas. Aqui, então, portanto, vocês estão vendo uma tela que representa o assassinato de Júlio César. Tá? Rufino, mas sabe esse cara aí que tá com... parecendo um lençol vermelho? Lençol vermelho, sei. Ele parece o Leônidas, de 13 anos de Esparta. Lençol vermelho foi ótimo. É um manto, é assim que era chamado. Tá? Então, e é verdade, ele parece o muito. Leônidas. Parece, mas eu não tinha prestado atenção. Tá? E esse manto, geralmente o plebeu não tinha. Só o patrício tinha esse manto. Então você tinha a toga, que é aquela sainha que ele tá, você tá vendo aquele vestidinho que ele tá? É uma espécie de vestido, tá? E aí você põe um manto por cima, e aí você arruma ele no Parece braço. um macacão. Do jeito que você quer, tem gente que cobre o corpo inteiro com manto. Dá uma olhada no público, que vocês vão ver o uso do manto. Diga. A Laura tem um manto, ela é Patrícia. Ah lá, igualzinha a Laura. É verdade. É a Patricinha. Essas vestimentas, Patricinha. as vestimentas que eles usam, tipo, essa espécie de vestido que você disse, pode ser chamada de uma espécie de beca? Sei lá. É uma espécie de beca, porque a beca você veste, né? Ela inteira. Sim, é uma espécie de beca. Você veste ela inteira e o manto vai por cima da beca. Tá? Aí o manto você usa. Se tá frio, você põe na cabeça, eles usam como proteção. Depois eles usam para estética, né? Você pode jogar por aqui. Ou tinha uma forma de dobrar no braço, que eles ficavam com ele dobrado. Se você observar aqui onde está meu cursor, ó como esse aqui joga nas costas. Esse aqui tá de elmo, né? É militarzão, né? A sandália nos pés dele. As sandálias famosas romanas, que vira e mexe, volta para moda e as meninas Nossa, parecia usam. que eles usavam um salto, credo. Ó, e percebam que Eu muitos tenho deles... uma dessa, é bem bonita. Eu já tive tá uma lá no meu sandália guarda-roupa, só que não me serve mais. Mas Mas não tem preocupe, vai voltar alguma moda vai trazer de volta a sandália romana. E aí, ó, você vai olhar que muitos deles têm manto púrpura, né? O que significa que eram senadores. Então, assim, ó, por qual motivo podemos afirmar que a República se destaca como momento de formação do Império Romano? A República se destaca como momento de formação do Império. É porque na República você tem, na verdade, formações militares, as centúrias, né? E essas centúrias vão aumentar o poder de Roma, levar Roma até o Império pelas conquistas territoriais que elas têm. Quanto mais se conquista, mais terras se tem, mais propriedade se tem, mais militarizado vai se tornando.
para poder, então, conter o avanço dos bárbaros para Roma. Tá? O termo é esse mesmo, os bárbaros versus Roma. Eu já disse para vocês que tem muros construídos em linha reta de mais 150 quilômetros. Hoje estão, parte deles em ruína, né? Mas feito pelos romanos para mostrar que ó, daqui para lá são vocês bárbaros, daqui para cá somos nós, os romanos. Pergunte. Eu coloquei assim, eu coloquei que o período romano foi um período de... mas tava aqui na minha cabeça, deixa eu lembrar. O período republicano foi onde aconteceu todas as grandes conquistas de Roma. Eu coloquei exemplo, sua expansão. Tá certo, Lara, tá certo, não tá errado. Perfeito. Diga, Laura. Professor, Eu coloquei uma coisa bem parecida, então nem adianta eu falar. Se é bem parecido, você pode considerar correto, tá? Olha lá. Ó. Então, afirmação. Diga. Consegue só me fazer ver ali a pergunta? Só para mim ver mesmo qual que é? Olha lá. Conseguiu? Qual de envolver que a República, assim... é que eu lembro. É que eu coloquei que foi, tipo, porque lá que eles tiveram que aumentar suas forças do exército, de armamento, e para conseguir mais territórios, e com os territórios também conseguiram mais recursos. Perfeito, tá certíssimo. Olha lá. Houve, eu não lembro o que eu coloquei, mas eu acho que foi bem parecido. Se está bem parecido, eu vou considerar. Olha o feedback que eu coloquei. Tal afirmação pode ser apoiada na medida em que a República é justamente o período em que o exército romano passou a ganhar uma organização capaz de realizar a conquista de diferentes territórios. Gente, fazer uma ponte em 2 dias para atravessar um rio tem que estar muito preparado. Entendeu? Eles usavam a técnica da época com maestria, construção de estradas, a utilização de estradas para poder chegar aos lugares mais rápidos. Os romanos são algo assim exemplares na história da humanidade nesse sentido, principalmente por conta das suas construções. Fino, que questão é essa? Rapidão. Na minha não aparece numerado, ó. Não tem numerado, não sei te dizer aqui. Não, porque senão só ia te pedir para você mostrar a correção mais de cima, que eu cheguei um pouquinho atrasado. Essa aqui você está dizendo É que se essa for, tipo, mais de quinta, não precisa, mas... Ó, correção da de cima, ó. Tá na sua tela. Sei, A monarquia foi estipulação aqui dos patrícios. aqui a gente tá do assassinato. Essa do Patrícios eu peguei, eu lembro que eu contei toda a história, né? Que, tipo, eram os patrícios, que eles que escolhiam lá, esse se chamava Senado, até que foi elegido um mau, né? Um governante até mau, e aí eles decidiram que era Roma, que o povo mesmo, né? Que ia governar, que ia administrar, tá certíssimo. Governar, e que... eu lembro que eu contei mais ou menos isso, eu contei uma história. professor, Pergunte. posso falar minha resposta do assassinado de Júlio César? Como é que é? Diga, Lorraine, eu não ouvi o final. Eu posso falar a minha resposta do assassinato de Júlio César? Pode sim, deixa eu só matar essa aqui, ó. Só falta um parágrafo, ó. Mas esse daí mesmo. Mas do Júlio César tá aqui embaixo, ó. São 2, na verdade, né? Da República, né? Diga, Do Lorraine. Império Romano. Então, O responda. Império Romano se formou a partir da crise da República. Sim, tá correto, não tá errada. Olha aqui, ó. Ao mesmo tempo, vemos que nessa mesma época a economia romana cresceu com a exploração das terras conquistadas, a articulação do comércio em diferentes regiões. Eles mandavam buscar azeite na região da Espanha, tá? E vinho.
e a exploração do trabalho escravo. A gente sabia que quanto mais terras eles conquistavam, mais escravos eles tinham, porque os escravos eram escravos de guerra, tá? Escravos de guerra. E na B, abaixo aqui, gente, para quem não sabe, deixa eu clicar aqui, quando ele pergunta, a imagem acima representa o assassinato de Júlio César. Explique por que os senadores o assassinaram, tá? É um pouco grande aqui, mas vamos lá, ó. O feedback, depois a gente comenta. Em 49 a.C., aqui, ela está completa, tá? Em 49 a.C., César assumiu o comando em Roma como um ditador absoluto. Lembra que eu falei para vocês que foi o primeiro triunvirato, tá? E nesse primeiro triunvirato, César ocupava uma das cadeiras do triunvirato, César, Pompeu. E aí César, quando retorna, ele rompe, né? Com o Pompeu acaba morrendo, e ele vai atravessar o rio, que ele não pode atravessar, porque se ele atravessasse, ele ia se tornar um ditador. Tá? Que era normal em Roma, não é como é hoje, a gente fala ditador de maneira pejorativa, falando mal. Ó, aquele cara da Venezuela é um ditador, estou falando mal dele. Na época era normal, em tempos de guerra era normal ter um ditador na República de Roma. Só que o Júlio César, ele não foi escolhido, ele tomou isso para ele, quando ele atravessa o Rubicão, o rio Rubicão, tá? Que ele fala a famosa frase, a sorte está lançada, que é a alia jacta est, né? Alia jacta est. Ou seja, ele atravessa e diz, a sorte está lançada, vamos ver se ela está do meu lado. E, na verdade, ele acaba gerando ciúmes entre os outros senadores, né? Que vão planejar o assassinato deles. Eu já contei para vocês que o assassinato deles é tão rico historicamente, que até o próprio William Shakespeare escreveu uma peça teatral chamada Júlio César, que narra o assassinato de Júlio César. É maravilhosa a peça teatral chamada Júlio César. Tá? Deixa eu só concluir e dou a palavra para vocês. Ó. Ele iniciou, então, uma série de reformas sociais e políticas, incluindo a criação do calendário juliano. Continuou, por isso que o mês de julho é dedicado a Júlio César. Tá? Julho é dedicado a Júlio César. Ele criou o mês. Nossa, esse é poderoso, hein? Então, cria um mês a mais e vai chamar Rufiniano, né? O mês Rufino, né? Entendeu? Ó, esse cara é poderoso. Vai estar querendo todo mundo criar um mesmo. Olha, gente, nós estamos no mês Rufino. Isso aí. Ó, se eu morrer, vocês fazem sua minha homenagem. Hoje é o dia da história. Verdade. No mês do Rufino podia ser o dia da história. Boa, gostei. O mês da história. Não, o mês da história. Pode ser o dia sem aula. Boa. Olha lá. Você morreu. Rufino, posso falar que eu coloquei, né? O que eu coloquei nessa? Primeiro, calma aí. Deixa eu só concluir. Peraí, ó, vamos lá. Porém, a ferida da Guerra Civil ainda estava aberta e a oposição política em Roma começou a conspirar para derrubá-lo do poder. Ferida da Guerra Civil, que o texto aí está se referindo, era, na verdade, o conflito existente entre patrícios e plebeus. Durante toda a República, patrícios e plebeus se enfrentaram. Quando ele fala ferida ainda estava aberta, é porque esse problema ainda não tinha sido resolvido. Vocês lembram que os irmãos Crassus tinham sido assassinados? Os dois irmãos Crassus? Tá? É por isso que ele está dizendo que a ferida está aberta. E as conspirações culminaram nos idos de março. É maluco porque na peça do Shakespeare eles falam dos idos de março. Os idos de março. Porque antes de entrar no Senado para ser assassinado, o Júlio César... quando o Júlio César está chegando das conquistas, ele está na Via Ápia, ele passa por um dos arcos para entrar no Fórum Romano. Um cego... ele consulta o cego. E o cego, geralmente, naquele período, era considerado um sábio. O cego ele tinha a capacidade de fazer um presságio, ele era uma espécie de adivinho. Tá? Aí o cego fala assim, são os idos de março, ou seja, que março estava vindo e que alguma coisa aconteceria em março. Pois não é que o adivinho estava certo, Júlio César foi assassinado em março. Por isso que fala, são os idos de março. Tá? É uma expressão em inglês. Tem até um filme de política americano que fala das reeleições americanas que usa esse termo, os idos de março. Tá? Toda vez que você ouvir isso, está falando em relação ao assassinato do César. Diga. Eu posso falar a resposta que eu coloquei?
Vamos lá, vamos rápido, porque a gente tem só 8 minutos. Eu coloquei: os oficiais que o acompanhavam nessa batalha esperavam que ele compartilhasse o poder político e a riqueza após a vitória. No começo isso até rolou, mas em 44 a.C., César se declarou ditador perpétuo. Perpétuo, para sempre. Ditador perpétuo é para sempre. Na contramão de tradição romana republicana. Sua sede por poder não foi bem vista pelo Senado, que decidiu eliminá-lo. Exatamente, certíssimo. Vamos correr, gente? Vamos correr? Senão a gente não termina. Coloquei. Rapidinho. Fala. Filosofia bem rapidinho. A pergunta é: explique por que os senadores assassinaram Júlio César, né? Porque os senadores acharam que Júlio César estava se intrometendo demais nas decisões da República. Tá, você falou de maneira muito simples o que ele... Quando ele concentra todo o poder na mão dele, é exatamente isso que você falou. Ele está interferindo demais, como você escreveu, se metendo, ele está interferindo demais na República. Ditador perpétuo é ditador para sempre. É como se eu dissesse assim, ó, agora quem manda sou eu e nunca mais ninguém vai mandar, eu vou mandar mais do que todo mundo. Aí os senadores conspiraram para matá-lo. É a cena que você já sabe, quando ele entra no Senado, né? Tentam avisá-lo, alguns dos seus amigos tentam avisá-lo, não conseguem, são impedidos. E aí ele é assassinado a 26 facadas. A 27ª foi dada por Brutus. Daí a famosa frase que até hoje nós conhecemos, até tu, Brutus, né? Porque o Brutus esfaqueia pela frente, os outros todos esfaqueiam pelas costas. E ele cai cheio de sangue embaixo da estátua de Pompeu, tá? E aí ele jorra o sangue. Diz que Marco Antônio era para ser assassinado também, tá? Marco Antônio era para ser assassinado. Marco Antônio passa a mão no corpo de Júlio César. Não, não foi. Não foi porque o Cássius falou para não ser assassinado. O Cássius que impediu que Marco Antônio... Cássius era um dos senadores que, junto com Brutus, tramou... Cássius e Brutus tramaram o assassinato de Júlio César. Vocês sabiam, gente? Ó, deixa eu contar uma história para vocês. Roma é demais, né? Na Divina Comédia só vai ser escrito... Ó, Divina Comédia, 13 séculos depois, do Dante Alighieri. Não deixa escocês. Deixa eu Divina só concluir. Comédia é o nome de uma pizzaria. Na verdade, a Divina Comédia é a obra mais bem escrita de toda a história da humanidade. Ela não é uma pizzaria. Na Divina Comédia você tem o inferno, o purgatório e o paraíso. Lá no centro do inferno está o capeta, o Dite, o diabo. Na obra chamada de Dite. É o diabo. E o diabo tem corpo de uma espécie de dragão com 3 cabeças. Uma amarela, uma vermelha e uma preta. E na boca de cada uma dessas cabeças estão todos os maiores traidores da história da humanidade. Olha que coisa maravilhosa. Então, a visão do inferno, no último círculo do inferno na Divina Comédia, na boca do diabo, que tem um formato de um dragão, estão Cássius, Brutus, com as perninhas de fora, assim, ó, e o diabo comendo eles. E Judas. Cássius, Brutus e Judas. É verdade, está lá na Divina Comédia. Olha que coisa fabulosa. São 2 traidores. 3 traidores, né? Judas, o maior deles. Aqui, né? Tem uma pizzaria que chama Divina Comédia, né? Que eu acho aqui perto de nós. Eu moro aqui na Ribeirânia. Tem uma pizza chamada... Eu moro aqui na City. Tá bom, Divina Comédia. Agora que eu não vou dormir. Essa obra é maravilhosa. Depois, se você digitar imagem da Divina Comédia... Maravilhosa, Pro? Você chama isso de maravilhosa? Eu amo esse livro. Esse livro você desce até o inferno, passa pelo purgatório, e o inferno é uma obra italiana. O inferno, gente, ele tem 7 círculos, um de entrada, um de saída, e os 5 círculos são os pecados: o pecado da gula, o pecado da luxúria, e cada um dos pecadores estão sendo punidos ali dentro. Fala. Ô, Rufino, tem um vinho que chama Cacilheiro del Diablo.
Sim, esse é chileno. Gente, Professor, 2 minutos. Vamos lá, fale rápido para a gente poder pelo menos gabaritar. Vamos lá. esqueci. Na hora que você lembrar, você me interrompe, Pedro. Tá. Olha lá. Sobre a crise da República e o surgimento do Império Romano, é correto afirmar que isso tudo que vocês estão vendo é o Império Romano. Roma mesmo está aqui onde está meu cursor, ó. Tá? Roma está aqui. Tá? Opa, você pode chegar aqui de navio. Ó, já pensou fazer um cruzeiro pelo Mediterrâneo? É o meu sonho, eu morro de vontade de fazer. Ou de avião. De avião você desce no famoso aeroporto Fiumicino, tá? E aí você anda uns 70 quilômetros para chegar em Roma. Mas vamos para baixo aqui para a gente gabaritar. Opa. Talvez essa questão tenha dado um pouquinho mais de trabalho para vocês. A correta está aqui, ó, essa em azul. Foi ocasionada pelo êxodo rural e pelas crises de abastecimento, que geraram conflitos internos, tá? Descendo mais aqui. Prof, Oi. aí, depois eu falo. Tá. Lembrei, Pro. Errei, Pro. Fala, Pietro. Mas no meu avô falou Ô, Pro, pra mim peraí, que mostra aquela ele pergunta ali de falou- novo, só pra eu tentar ver qual que é a minha resposta. Desculpa aí ter te interrompido, Felipe. Pietro. Pietro. Foi mal, confundi a voz. Peraí. O meu avô falou pra mim que foi o filho do Júlio César que matou ele, não foi? Brutus. Brutus era filho de Júlio César. Tá certinho, seu avô. Mas o filho do Júlio César não chamava Júlio César também? Não. Brutus não chamava Júlio César. Não. E depois quem vai tomar, quem vai defender? Facada por trás, Pro. Não, ele deu pela frente. Brutus deu pela frente? Pela frente. Quem que dá por trás? O filme Tanto- de Roma. O filme. 26 senadores dão por trás. Nossa. Diga, Pietro. Mas o filme Gladiador lá, o Júlio César ele morre pra aquele cara lá. Não, no Gladiador não é Júlio César. No Gladiador, o imperador chama Maximus. Maximus é depois, ocorre no filme Gladiador, o César já tinha morrido. A história real do Gladiador acontece depois da morte de Júlio César. Era outro imperador que estava no lugar dele. Depois de Júlio César, né? Depois, na verdade, de Caio Otávio Augusto, vai ter uma série de imperadores e de imperadores terríveis, como, por exemplo, Calígula e Nero. A Agora gente eu tô vai ver. confuso, por causa que no filme, o cara lá que é o gladiador, o nome dele é Máximos. Então, perdão, Máximos é o gladiador, é o imperador, aquele que faz assim, ó, ou assim, dentro do estádio. Ah, é ele? Então o filme mostrou errado, eu acho. Não, o filme mostrou certo. Eu que errei o nome de Máximos, eu vou lembrar o nome do imperador da época. O Fino. Foi. Todo mundo chamava ele de César. Naquele dia lá que ele falou que a sorte estava lançada, eu ouvi, não sei se foi um vídeo que eu procurei no YouTube, mas eu vi em algum lugar que a mulher dele tinha sonhado alguma coisa terrível que ia acontecer com ele naquele dia. E falou para ele não ir ao trabalho. Tá certíssimo, Lara. Gente, isso tá no Você Shakespeare. falou isso antes da prova? Eu falei, tá no Shakespeare. Ó, gente, eu vou sair correndo que eu tenho que entrar na outra sala. Faltam 2 questões. Eu volto nessas 2 questões na próxima aula, sem falta. Tá bom? Tá bom. Beijão, bom final de semana pra vocês. Tchau, Pro. Bom final de semana pra você. Beijão, Pro. Sem Bom final de tarefas semana. hoje. Sem tarefa. Eba! Homem. Falou, Pro. Pô, tu entra na minha. Palavra do Rufino. Tá, Giovana, eu vou entrar.